Então, boa noite, sejam bem-vindas à nossa última formação de preparação para receber o sacramento do batismo. Nessa nossa última aula, nós vamos falar sobre as virtudes. As virtudes, elas são divididas em virtudes teologais e virtudes cardeais. Só que antes de iniciarmos com o nosso tema de hoje, eu quero parabenizar a vocês que perseveraram, né? Vocês que foram as únicas aí que conseguiram perseverar até o fim. Alguns outros ficaram pelo caminho, mas Deus sabe todas as coisas. Então, nós rezamos para essas pessoas que não conseguiram perseverar, que Deus possa tocar no coração delas e que elas possam aí, quem sabe, depois recomeçar, né, este processo. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Então, vamos lá para o nosso tema dessa nossa última formação de hoje, que nós vamos falar, como já falei, sobre as virtudes. E existem dois tipos de virtudes. Existem aquelas virtudes que são dadas por graça divina. A estas virtudes nós chamamos de virtudes teologais. Quais são elas? Fé, esperança e caridade. Então, essas três virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, elas só é possível alcançar essas virtudes quando Deus nos dá essa graça. Então, repetindo, as virtudes teologais, que são aquelas que Deus dá por graça, fé, esperança e caridade. Então, para que você tenha fé em Deus, para que você tenha fé naquelas coisas que são sobrenaturais, na própria existência e crença, né, em Deus, é preciso que nós tenhamos fé. E essa fé é uma graça dada por Deus. Então, é preciso que nós peçamos sempre a Deus a graça de poder ter fé nele. Não é? Então, a gente faz como São Pedro: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Outra virtude teologal dada por Deus é a esperança. A esperança em dias melhores, a esperança de que, apesar dos nossos problemas cotidianos, tudo vai mudar, né? Porque Deus prometeu que um dia nos daria a vida eterna. Então, crer na vida eterna, crer que um dia estaremos todos juntos no paraíso com Deus, é uma virtude teologal chamada esperança, né? A esperança de que um dia todos nós, né, nos encontraremos na ressurreição. A esperança também quando estamos diante de problemas, de que Deus dará, de alguma forma, a solução. Então, ter esperança é ter uma virtude teologal, e essa virtude é só possível quando Deus nos dá essa graça. Então, é importante pedir a Deus a virtude da esperança. E nossa última virtude teologal é a caridade. O que seria a caridade? É quando o nosso coração está impregnado pelo amor de Deus e nos leva a fazer o bem. Então, quando nós praticamos, inclusive, nós falávamos lembra lá daquelas aulas que nós falávamos sobre as 14 obras de misericórdia? Existia as obras de misericórdia corporal, por exemplo, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Então, quando eu pratico essas obras de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, antes o meu coração tem que ser preenchido pelo amor de Deus, pela caridade do amor de Deus, e que me impulsiona a fazer isso. Então, quando eu sou bom com as pessoas, quando eu uso de caridade com as pessoas, quando eu só faço o bem, é porque Deus me deu a graça no meu coração, nos meus sentimentos, para que eu seja impulsionado, né, a fazer este bem. Então, devemos também pedir a Deus a graça da virtude teologal, da caridade. É ela que nos impulsiona a fazer o bem. Então, se você quer ser uma pessoa, né, mais caridosa, uma pessoa que ama o próximo, então é só possível amar ao próximo, né, como a nós mesmos, inclusive é um mandamento, quando nós estamos realmente impregnados pelo amor de Deus. Então, caridade é isso, estar impregnado, inundado, cheios do amor de Deus. É importante pedirmos também em oração que Deus nos dê a verdadeira caridade. Na apostila, para aqueles que tiraram aí a Xerox, na página 19, tem aqui orações pedindo, né, essas virtudes.
Então, a virtude teologal, como falei para vocês, fé, esperança e caridade. Nós temos aqui a oração, que nós chamamos de ato de fé, para pedir a virtude da fé, né? A graça, essa graça que nos impulsiona a ter fé, fé em Deus, fé para aquelas coisas que nós não conseguimos, né, controlar, para que Deus realmente preencha o nosso coração também com esperança e nos leve a fazer o bem, que nós chamamos aí caridade. Para cada uma dessas virtudes, há aqui o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade que vocês podem estar aí pedindo a Deus, né? Fazendo dessas orações cotidianas, pedindo a Deus a graça da fé, a graça da esperança e também a graça da caridade. Então essas aqui são as virtudes teologais. Lembrando que as virtudes teologais, elas são virtudes que são dadas por Deus. Você não consegue com seus próprios esforços, né? Se esforçando, você não consegue. O máximo que você pode fazer é pedir a Deus que dê a você essa graça. Mas essa graça é dada só e unicamente por Deus. Essas virtudes, né? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Por isso que é importante estarmos sempre pedindo a Deus estas virtudes. Agora nós vamos falar de um outro tipo de virtude, que nós chamamos de virtudes cardeais, que são aquelas virtudes que nós conseguimos alcançar por meio da prática de bons atos. As virtudes cardeais são elas: prudência, fortaleza, justiça e temperança. Então vamos analisar cada uma dessas virtudes cardeais, que são aquelas virtudes que nós conseguimos com nossos próprios esforços, né? Por meio de vários atos, né? Várias ações, a gente cria um hábito e desse hábito nós criamos assim uma virtude. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar sobre a virtude da fortaleza. O que é ter a virtude da fortaleza? É quando você, diante dos problemas que a vida apresenta para você, você se mantém forte, você se mantém firme e inabalável. Mesmo que os problemas venham, mesmo que as circunstâncias adversas que a vida muitas vezes apresenta em nossa vida, você consegue se permanecer firme. Então, sempre que você pratica essas ações de se permanecer firme diante das provações da vida, você com o tempo cria o hábito. E, uma vez adquirindo o hábito de ter sempre força diante dos problemas da vida, você passa agora a ser uma pessoa virtuosa. Você possui a virtude da fortaleza. Você passa a ser uma pessoa forte. Uma pessoa que, por mais que as adversidades da vida venham, caiam sobre você, você consegue superar. Porque você, por meio de atos contínuos, né, repetições de ações, né, de ser forte diante dos problemas, você acaba criando aí um hábito. E esse hábito, por exemplo, de ser forte diante das provações, nós vamos chamar de virtude da fortaleza. Da mesma forma com a outra virtude, né, cardeal, que é a temperança. O que quer dizer isso? O que é ser uma pessoa temperante? Quer dizer que é uma pessoa que ela sabe moderar as coisas. Ela tem moderação. Ela tem moderação quando ela pega no transporte, né? Saiba que você colocar a vida de outras pessoas, né? Digamos que você está dirigindo ali o seu carro, a sua moto, e você coloca em risco a vida de outras pessoas, sem usar da virtude da temperança, você está pecando gravemente, porque você está colocando sua vida em perigo e a vida do próximo também em perigo. Então, quando eu começo por meio de atos de temperança, né, de moderação, na velocidade, na alimentação, né, no uso de bebidas. Então, sempre quando eu estou utilizando de moderação para com essas coisas, evitando os exageros, evitando os extremos, com o tempo eu faço dessas ações de moderação um hábito. E esse hábito nós vamos chamar de virtude da temperança. Então, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: vixe, como essa pessoa é virtuosa, né? Essa pessoa tem a virtude da temperança. Por quê? Porque por meio de muitos atos, né, sempre quando você está diante da comida, da bebida, da velocidade, você está usando em moderação, com o tempo você acaba adquirindo um hábito e esse hábito forma assim a virtude da temperança. Outra virtude cardeal é a virtude da justiça. Uma pessoa justa, uma pessoa que está sempre querendo aquilo que é certo,
aquilo que é correto, sem querer estar tirando vantagem em cima das outras pessoas. Então, por exemplo, digamos que você tenha um comércio e você, de forma justa, paga os seus funcionários. De forma justa, você não tira proveito diante das situações, você quer as coisas corretas, tal como elas são e como devem ser. Então, quer dizer que você é uma pessoa justa. Vai vir tentação para que você queira tirar proveito, para que você queira desviar uma coisa ou outra, mas conforme as práticas, conforme a ação de justiça, de praticando atos de justiça, você acaba sendo uma pessoa virtuosa e acaba adquirindo aí a virtude da justiça. Outra virtude cardeal, né, para encerrar as 4, eu já falei da fortaleza, que é quando você tem força, né, quando você consegue perseverar diante dos problemas. Já falei da justiça, que é quando você não quer nada de errado, quando você é uma pessoa justa, quando você usa de bons pensamentos, bons atos diante das situações. E falei também da virtude da temperança, que é quando você modera as coisas, você não é de extremos. E agora a última é a prudência, é quando você sabe tomar decisões corretas na sua vida. É quando você muitas vezes está diante de um dilema, não sabe para onde seguir, você para, pensa e toma a decisão correta. Essa virtude nós chamamos de virtude da prudência, ser uma pessoa prudente, é saber agir de forma correta diante das adversidades da vida. Então, quando você está sempre diante de certos problemas, certas situações que você muitas vezes não sabe como resolver, mas você sempre opta aí por o caminho que é o caminho do bem, então quer dizer que você é uma pessoa prudente. E a prática de várias ações de prudência leva você ao hábito. Uma vez tornando o hábito na sua vida a prudência, você tem assim a virtude da prudência. Você tá ok? Então, pessoal, essa é a nossa formação sobre as virtudes. Só repetindo de forma bem rápida aqui o que eu falei para vocês, de forma bem resumida, nós falamos que há 2 tipos de virtudes, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais são aquelas que é dado por graça, né? Deus é quem dá, Deus é quem coloca na nossa vida essas virtudes, que são ela, fé, esperança e caridade. Nós falamos também que há as virtudes cardeais e essas sim, o homem, nós conseguimos, né? Alcançar por meio de nossos esforços, né? Nós, se esforçando, a gente consegue chegar a essas virtudes, que são elas: a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança, né? Então, essas 4 virtudes cardeais, elas formam assim aquelas virtudes que o homem, com muito esforço, consegue alcançar. Certo? Então, pessoal, fiquem com Deus. Essa foi nossa última formação. Foi um prazer estar com vocês sempre aí nessas nossas videoaulas. Infelizmente, não teve como ser presencial devido a alguns problemas e alguns contratempos também para algumas pessoas. Então, o modo online serviu demais. Foi muito frutífero, né? Então, espero que vocês sejam cada vez mais abençoados na vida de vocês. Fiquem com Deus. Nos vemos por aí. Forte abraço e até lá. Tchau.